Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter clicado nesse vídeo e desde já eu te agradeço pelo joinha e eu sei que você vai compartilhar também porque essa informação interessa a todos que gostam de boa informação, gostam de notícia, gostam de paralelos com as escrituras, né? Conexões com as escrituras que eu faço aqui e também os que estão ligados em Israel, né? Principalmente os que amam a escatologia, a terra onde o nosso Senhor Jesus caminhou, para tudo que está acontecendo com a figueira, notando os padrões bíblicos. Vamos lá. Crise política, caos político em Israel. Eleições, novas eleições em Israel. A coalizão fracassou. A coalizão governamental Israel fracassou. Então, eu vou te explicar bastante coisa. Primeiro, o fracasso da coalizão, o Bennett vai deixar de ser primeiro-ministro, bateu o recorde, né? É o primeiro-ministro que menos tempo ficou no cargo. História, entrou para a história de Israel. Mas o Yair Lapid, que é o que vai sucedê-lo agora, que é o segundo primeiro-ministro na linha alternada, né, na alternância governamental, é o primeiro e o segundo, 2 anos, 2 anos. O Yair Lapid, ele provavelmente vai ficar até setembro, quando vão vir as novas eleições. Então, a segunda coisa Yair Lapid vai bater esse recorde, ele vai ser o primeiro-ministro que menos tempo ficou no cargo. Logo em setembro, vão ter eleições em Israel. Eu vou explicar para você mais ou menos como é que é o processo político em Israel, bem a grosso modo o processo político. O que acontece ali no Knesset, o parlamento de Israel? Como é que se forma um líder, né? Ele precisa ter a maioria, etc. Por que o Bennett caiu? Por que chegou essa instabilidade política agora? É por causa da lei da Judéia e Samaria, entre aspas, porque na verdade é a lei da confirmação da lei que foi aprovada lá em 67, por causa da Cisjordânia, anexação da Cisjordânia ou não, os colonos ali, os assentamentos de judeus na Cisjordânia, a crise política que isso causa. E no final eu falo para vocês, essa introdução extremamente necessária, porque é tudo que eu vou comentar. No final eu comento com vocês a crise internacional, o ano do Shemitah, o Rosh Hashanah, que provavelmente a eleição de Israel vai coincidir com o ciclo do Shemitah, né, em setembro de 2022, e eu vou falar do Ano Novo Judaico, que vem junto com o Ano do Perdão e etc. Eu comento com vocês aqui coisas importantes, o que os rabinos de Israel falam e o que acontece nos ciclos do Shemitah, no período do Shemitah. E já começou, gente, estabilidade política, as criptomoedas derreteram, a galera que aposta também no Forex, né, nas moedas tradicionais aí, vendo grande oscilação nos mercados, crise política internacional, guerra, rumor de guerra, é o cenário que o Senhor Jesus nos apresentou. E no final, de uma pincelada sobre a última semana de Daniel, do tempo da manifestação do anticristo, que são 7 anos aí, então é um ciclo de Shemitah. Interessante, né? Vamos lá, vou passar por algumas notícias, mas antes disso, vou só pedir a você para deixar o seu joia, se inscrever, tocar o sininho, é muito importante. Eu até coloquei essa minha roupa com um pirim-pim-pim aqui para você, ó. Ah, meu Deus do céu, tem até um lencinho, qualquer coisa dá até para dar uma enxugadinha aqui, tô brincando. É em homenagem ao meu amigo Serginho, que ele falou assim, vou te dar uma jaqueta de presente. Eu falei, então tá bom, eu vou ostentar meu blazer que tem um pirim-pim-pim aqui. Tô brincando, pessoal. Então é o seguinte, eu vou parar aqui 3 segundinhos para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho, ajudar a ranquear esse conteúdo, posicionar esse vídeo na plataforma e eu conto com você mesmo. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Vamos lá, começar então pelo Israel. Israel, na National News, diz assim, ó, Knesset se dissolve, Lapid se torna primeiro-ministro. O que é isso? Essa matéria está lá, ó, vamos ler mais um pouquinho. Após inúmeras crises, verdade, foram muitas crises, muita instabilidade, crise no Monte do Templo, crise internacional, posicionamento em relação à Rússia, o conflito na Europa, etc. Né? Aí tem uma inflação em vários lugares do mundo, ok, pessoal? A pessoa perde o poder de compra, etc. Após inúmeras crises e esforços para preservá-la, no caso a coalizão se dissolve, ou seja, crise política em Israel. Novas eleições serão realizadas em setembro. Ok, vou passar por mais algumas mídias e depois eu explico por que a coalizão fracassou, como se forma uma coalizão e por que ela fracassou, tá? Bom, tá aqui, ó. Está em inglês, deixa eu traduzir para vocês rapidamente, porque aí fica melhor, né? Netanyahu elogia a queda do pior governo de Israel e promete formar ampla coalizão. Pessoal, é bem provável que o Netanyahu volte, né, liderando uma nova coalizão, conquistando então a maioria no Knesset, no parlamento. O chefe da oposição, Benjamin Netanyahu, né, que ficou em um período bem longo no poder, conservador,
elogia o colapso iminente da coalizão como ótimas notícias para milhões de cidadãos israelenses. Em um comunicado, Netanyahu diz que depois de um ano de luta determinada da oposição do Knesset e grande sofrimento do público em Israel, está claro para todos que o pior governo da história israelense chegou ao final. Bom, uma outra informação para vocês aqui, essa informação está no can.org.eu. É o seguinte, indo às urnas por trás da decisão de Bennett e Lapid de dissolver o Knesset. Já ontem, na reunião dos líderes da coalizão, que você está vendo aqui, a foto da reunião dos líderes da coalizão, o chefe do RAN, né, que é o partido árabe, que compõe essa coalizão de Israel, e aqui é uma coalizão de muitas cabeças, tem conservador, né? Tem conservador, tem centrista, tem esquerda, enfim, a coalizão fracassou. Já ontem, na reunião dos líderes da coalizão, foi tomada a decisão de que, se a lei for aprovada com antecedência, eles não a atrasarão para não reter os fundos do altar. Vou explicar para você direitinho. Mais uma mídia aqui para vocês, a mídia britânica, The Guardian, está falando que a coalizão israelense deu um golpe com a perda da votação da lei dos colonos da Cisjordânia. Essa matéria foi do dia 7 de junho, agora, terça-feira, dia 7 de junho, que é onde realmente ficou evidente a fraqueza da coalizão, liderada pelo Bennett, né, o atual primeiro-ministro de Israel, que vai deixar o cargo e Yair Lapid vai assumir. Essa matéria está mostrando o Bennett aqui ao telefone, ele fazendo um esforço para aprovar essa lei, e eu vou explicar direitinho para vocês. Só para vocês terem noção, quando eu explicar e vocês compreenderem o que eu estou falando, a parte da Cisjordânia onde estão os assentamentos, né, os colonos, vamos colocar assim, são essas construções aqui, são essas regiões. Esse mapinha, eu vou clicar aqui para vocês verem, então a parte aqui dos polêmicos assentamentos da Cisjordânia, tá? Aí estão os assentamentos da Cisjordânia. Lembrando, gente, que o último grande conflito em Israel, foi envolvendo justamente o assentamento, que Israel ia anexar a Cisjordânia ou não, né? Essa região onde estão os colonos de Israel. Quantos judeus vivem aqui? Essa região aqui, pessoal, está mais ou menos 470 mil judeus. Então é muita gente, né? São muitas residências, são muitos cidadãos que são amparados, resguardados e fiscalizados pelo governo através das leis, tá? Então, se não acontecer a aprovação, a confirmação da lei de 67, que é a lei da Cisjordânia, ou a lei da Judéia e Samaria, o governo cai. É uma crise muito grande, tanto para o governo quanto para os cidadãos, que não ficam mais amparados, não precisam mais pagar impostos. Tem uma questão de segurança nacional, né, que muitos criminosos ficam presos, são investigados, por causa justamente da zona de cobertura, da extensão das leis de Israel, que também se aplica em parte à Cisjordânia, que tem palestinos também. A coalizão de Israel, o governo de Israel, assim, o processo político de Israel é um pouco diferente. Tem um presidente, Israel tem os deputados, né, os seus parlamentares, e o presidente ele tem a sua figura simbólica, figura diplomática, né, que é o Isaac Herzog. O Isaac Herzog é o presidente de Israel, ele tem um direito ao mandato de 7 anos. Então o que acontece é que para liderar o governo, para apresentar as pautas, para poder aprovar, para conduzir o governo, a política de Israel, o deputado que vai encabeçar, ele vai formar uma coalizão. Então vai juntar vários outros deputados, representantes das bancadas, e vão formar uma maioria. Nessa gestão atual, a maioria foi formada, encabeçada pelo Bennett. Bennett e o Yair Lapid formaram uma coalizão que eu falei para vocês, que era uma besta de muitas cabeças. Aqui eu estou usando a expressão bíblica só para ser provocativo mesmo, tá? Não tem conexão diretamente com a profecia da besta, não. Mas só para dizer que era um monstro de muitas cabeças, e do ponto de vista político e ideológico, porque tem árabes, tem muçulmanos, tem centristas, tem esquerda. Então eles juntaram tudo para derrotar o Netanyahu. Conseguiram, Netanyahu com processo na justiça, vocês acompanharam isso, sendo investigado, etc. Muito amado e também muito odiado por vários judeus, né, principalmente pela esquerda.
Então acontece que assim que o Bennett, como líder dessa coalizão, assumiu, o certo era a transição em determinado período acontecer com o Yair Lapid, que é o vice ali, que é o segundo na linha alternativa, né, sucessória. Mas acontece, gente, é que existe uma lei feita lá em 67, que é essa lei que dá amparo para os judeus que estão aqui nessa região das colônias, né, dos colonos judeus, que é aqui da Cisjordânia, essa região tão sensível, palco de muita disputa, de briga, de lamúrios da mídia internacional, que o Netanyahu, inclusive, queria anexar, né, e pediram para ele parar e etc., por causa dos acordos de Abraão. Ele ia fazer em 2019 para 2020, mas não fez por causa dos acordos de Abraão, geraria muita animosidade com os países do Golfo, árabes do Golfo, né, que iriam normalizar com Israel. Ele retrocedeu, mas ele, de 5 em 5 anos, né, ele conseguiu aprovar, ratificar, na verdade, confirmar, né, essa lei da Cisjordânia, só para você ter noção. Então, lá em 67, quando teve aquele conflito, né, árabe-israelense, Israel venceu, anexou várias regiões ali, né, parte de Jerusalém Oriental, Cisjordânia também, e foi colocando os colonos, né, habitações ali, habitações mesmo. Hoje, como eu falei para vocês, se eu não me engano, tá, pessoal, são muitos dados, mais de 470 mil judeus vivem ali, habitam ali, são chamados colonos. Beleza, palco de muita briga, enfim, muitos protestos, pedras, ataques, etc. Você acompanha com uma certa constância no meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo. Então, gente, essa lei ela precisa ser confirmada. Por que ela precisa ser confirmada? É a lei que dá o ordenamento para o espaço ali da Judéia e Samaria, que os judeus chamam, né, da Cisjordânia, para os colonos. Porque senão estes colonos judeus ficam sem amparo. Não precisam pagar impostos, vão ficar sobre a tutela total dos militares. Hoje, ela não foi anexada a Israel, então os militares de Israel, eles oferecem a segurança e a manutenção da lei. Tanto que um cidadão israelense que mora na Cisjordânia, nessa região aí do assentamento, eles podem se alistar no governo, eles podem trabalhar em Jerusalém, eles podem exercer atividades como qualquer judeu. Porque tem lei aprovada, enfim, que garante a esse cidadão o direito como israelense. Se essa lei lá de 67, que é a lei da Samaria e Judéia, não for confirmada de 5 em 5 anos, estes judeus, né, colonos, perdem o direito. E o governo, inclusive, perde o direito de arrecadar impostos. Tem uma questão sensível de segurança. Ali é uma área que tem muitos palestinos, uma área de muito conflito. Então, é latente para o Estado judeu fazer a manutenção dessa lei. O Yair Lapid e o Bennett, deixa eu voltar para cá, o Yair Lapid e o Bennett notaram que eles não iam conseguir aprovar essa lei. Então, diante do problema que eles iam causar para estes colonos e o caos político que isso ia gerar, ele decidiu, então, renunciar. Ele está renunciando, está tentando ganhar forças para uma próxima eleição. Então, matéria lá do dia 7 de junho, que eu mostrei para você, isso aqui, ó, que eu mostrei para você do The Guardian, mostrava justamente que aqui já tinham sinais de que eles iriam perder. Na primeira apreciação, na primeira leitura da lei, tá, que precisa dos seus ajustes de 5 em 5 anos, na primeira exposição da lei para o Knesset, que é o parlamento, tá? Então, os deputados ali, na primeira leitura, os deputados que faziam parte do RAN, que é o Partido Árabe, que era a base do governo, debandaram e foram para o lado da oposição. E aí o Netanyahu soltou fogos, né? Eles conseguiram, então, sinalizar que vão derrubar a aprovação dessa lei, que mostra a fraqueza do governo. Então, se essa coalizão liderada pelo Bennett não conseguiu, esse carinha aqui, ele não conseguiu aprovar essa lei, tudo indica que ele vai perder, é uma lei muito importante, né? Mostra a sua fragilidade. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai recuar e ter eleições, porque quando não se tem a maioria, automaticamente a lei de Israel exige que tenham novas eleições. Por isso que essa bagunça tem eleições várias vezes, etc. Perdeu a maioria, não conseguiu aprovar uma lei tão importante, vai ter a eleição, mais ou menos, estou passando rápido para você entender, vai ter eleição em setembro. Agora, essa crise em Israel é uma crise mundial, é o que você precisa entender.
Porque, gente, economia fragilizada, problema sanitário, como aconteceu de 2020 para cá, isso vai se reverberar na economia, vai gerar crise social, muita instabilidade, crise ideológica, crise de identidade no país, etc. Fora os conflitos no Monte do Templo, conflitos religiosos, etc., que ali acontece com uma certa frequência, pressão internacional. Vai ter a visita agora do presidente dos Estados Unidos, né, que é o presidente dos Estados Unidos, o Jean Bidé. Não vou falar o nome dele aqui não, mas o presidente dos Estados Unidos vai visitar a Arábia Saudita e vai visitar Israel. Eu expliquei para você qual é a jogada. E o Yair Lapid, ele vai assumir a cadeira de primeiro-ministro e vai bater o recorde. Se o Bennett bater o recorde agora, sendo o primeiro-ministro com um período mais curto na história, o Bennett bateu o recorde. O Lapid, então, vai vencer esse recorde porque vai ficar agora de finalzinho de julho até setembro só, onde possivelmente teremos novas eleições e o Netanyahu vem com mais força. Agora vamos à parte interessante da escatologia, aqui são suposições, são conexões, tá bom? São conjecturas, que é o seguinte: nós estamos em um ciclo de Shemitah. O Shemitah é uma ordem do Criador para Israel e todo mundo. A ordenança do Shemitah, no livro de Deuteronômio, livro de Levítico, onde primeiro aparece, livro de Deuteronômio. Depois vocês vão ver uma conexão com Daniel 12, uma conexão com a última semana de Daniel, com o tempo do descanso da terra. O Shemitah, ele inaugura o ano sabático, o ano de descanso. É o ano em que você descansa no Senhor, tá? Em que você confia no Senhor e ele dá a manutenção da terra. Ele faz a terra produzir muito mais. Então, quando os judeus respeitavam esse ciclo do Shemitah, que é descansar a terra, principalmente na agricultura no mundo antigo, hoje a gente entende que o Shemitah não se refere somente à agricultura, mas é confiar em Deus, é confiar em Jesus, acreditar nele e descansar nele. Mas falando de Israel especificamente, todas as vezes que eles não obedeciam ao ciclo do Shemitah, tinha muita instabilidade. E o mundo do investimento, o mundo da cabala judaica, né, do misticismo do judaísmo, da elite mundial, eles se ligam muito no ciclo do Shemitah, tanto que eles aproveitam as crises econômicas. Como eu trouxe aqui o Rodrigo Aldeia, que eu citei para você, que é um amigo meu especialista em Shemitah. Ele apresenta, olha, sempre em ciclo de Shemitah tem guerra, sempre em ciclo de Shemitah tem crise econômica. E é o que está acontecendo agora, né, de 2021 para 2022. Guerras e rumores de guerra e a instabilidade política em Israel. E o interessante é que vários rabinos cabalistas, deixa eu colocar para você uma matéria aqui, foi um seguidor, um apoiador lá do canal do Telegram que me mandou essa matéria, um rabino proeminente de Israel, ele fala que o Mashiach, que é o líder de Israel, né, o ungido, o Messias de Israel, porque o único verdadeiro Messias, ele já veio, sofreu, morreu, comprou a nossa libertação, derramou seu sangue na cruz do Calvário e ele vai voltar. Ele vai voltar no final de ciclo de Shemitah. Ele vai voltar depois da grande tribulação, né? Na última trombeta, no final de 7 anos da grande tribulação, para buscar a sua igreja. Primeiro os que morreram em Cristo, que morreram confiantes no Criador, crendo em Cristo. Depois nós, os vivos, se estivermos vivos, subiremos, nos encontraremos com ele nas nuvens, né? Se prepare para isso. Bom, enfim, os rabinos de Israel falam então que esse Mashiach, que não tem nada a ver com Jesus, vai se manifestar, né? O líder de Israel vai se manifestar. E o ano passado, no 7 de setembro, então o que acontece é o seguinte, pessoal, o Shemitah é um ciclo de 7 anos. Então, o 7 de setembro do ano passado, começou o Shemitah e se conclui esse novo ciclo agora, 7 de setembro de 2022, quando provavelmente vão ter as eleições. Estão se falando que é em setembro ou em outubro. Então, em ano de Shemitah, crise econômica, pim, acontecendo. Em ano de Shemitah, instabilidade política, pim, acontecendo. E o interessante, pessoal, é que essa eleição vindo, né, que é a curiosidade, vindo num ciclo de Shemitah, né, no ano ali no período do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né, no ano que vem com o perdão, em que se toca o shofar 100 vezes, etc., é muito semelhante ao que a Bíblia nos orienta, né? Não estou falando para você que o anticristo vai se manifestar em setembro, não mesmo, não estou falando isso para você, tá? Então é o seguinte, essa conjuntura aqui de Shemitah, Rosh Hashanah, de instabilidade política, caos econômico, crise, guerra, é o que o judaísmo evidencia como o panorama ideal em que surge o seu líder, o seu Mashiach. A Bíblia nos faz a advertência sobre descansarmos no Senhor.
para nós crentes em Jesus, né, não somos judeus, somos crentes em Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção, a adoção espiritual é pela fé, nós descansamos em Cristo, descansamos em Jesus. Ele é o nosso descanso. E nele nós olhamos para o Pai e observamos, né, esses sinais que evidenciam o fim dos dias. Agora, não estou falando isso para gerar nenhum tipo de medo, de pânico, de pavor. Vai ser em setembro que vai se manifestar. Você não vai ver isso saindo da minha boca. Eu não tenho essa visão, nem partilho desse princípio, tá bom? O que eu estou mostrando para você é a informação explicando o que causa esse político em Israel e como isso pode estar conectado ao que os rabinos evidenciam sobre o tempo da manifestação do seu líder. Eu paro por aqui, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que compartilhem, dando notoriedade aí nos grupos que vocês fazem parte. Deixa o joinha e também deixa um bom comentário. Tchau, tchau.